Mais uma vez, saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mais um motivo de alegria estarmos aqui nessa acerca do nosso Deus, para falarmos acerca Amém. Ouvindo um louvor instrumental fundo, que parece que traz, faz com que fique uma ligação mais forte, não que seja propriamente dito, mas uma coisa que ajuda bastante, ouvir louvores que edificam a alma, louvores que edificam o espírito, louvores que falam ao nosso coração. E não diferentemente, irmãos, gostaria nessa noite, em breve, não vou estender muito essa live, mas eu tenho ficado pasmo com as coisas que eu tenho ouvido nos dias atuais. São Queria deixar um versículo no que eu quero nessa noite da parte de Deus trazer para todos. Se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Me chama a atenção e eu gostaria muito de todos nós pudéssemos meditar. Grande abraço, meu amigo Marcos Paulo. Deus abençoe a tua vida, amigão. Da parte da Bíblia, da palavra de Deus, que serve para mim também. A palavra de Deus, ela se retrata como uma espada de dois gumes. E quando ela se trata de espada de dois gumes, isso se refere que ela corta para quem está ouvindo, como para quem está pregando. Ela corta no sentido visual, no sentido físico. E eu queria trazer desculpa, dou uma travada aqui, mas eu queria trazer algo muito importante, se encontrar no livro do profeta Isaías, porque eu gostaria, irmãos, de falar algo que está acontecendo no meio. Eu costumo dizer que, respeito todos e todas as religiões, mas para mim falar da religião de alguém, primeiro eu tenho que falar da minha. Para mim tentar fazer diferença, na verdade eu também tenho que primeiro ser diferente. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu gostaria de ler na palavra de Deus apenas um versículo da palavra do Senhor, que diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, apenas um versículo, é o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus:
Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero só apenas esse versículo, irmãos, porque eu quero falar das duas faces da moeda. Eu quero primeiro falar de um profeta, ao qual foi chamado por Deus, ao qual Deus ungiu ele, a profeta. E esse profeta, ele vem até o rei Ezequias, para entregar um algo. O outro lado da moeda, eu quero citar acerca de um rei que vinha de um grande triunfo. Se você ler a história, Ezequias, junto com o povo de Israel, tinha vencido uma batalha contra o rei da Síria, chamado... Presta bem atenção no que eu vou dizer. Ezequias tinha alcançado uma vitória sobre o rei da Síria, por nome de Senaqueribe. Com essa história, quando o rei Senaqueribe se levantou contra o povo de Israel, ele fez ameaças contra o povo de Israel, e ele falou que iria tomar o povo de Israel. O povo de Israel, junto com o rei Ezequias e o profeta Isaías, levantam um clamor, e numa noite Deus envia um anjo, e numa noite só, apenas um anjo do Senhor, matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Agora, Ezequias está enfermo. Ezequias, constatado, estava num leito de morte. Com certeza, a Bíblia não menciona o que eu vou dizer, mas com certeza, naquela época já havia medicina, não tão avançada como hoje, mas existia. E talvez os médicos poderiam já ter desenganado Ezequias. Mas onde que eu quero chegar? O profeta Isaías, ele vai até Ezequias para trazer algo da parte de Deus. Ezequias poderia estar aguardando de Isaías uma palavra que amassageasse o seu ego. Talvez Ezequias estivesse esperando de Isaías uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Talvez Ezequias estivesse esperando de Isaías uma palavra de ânimo ou uma palavra de consolo. Tipo aquela pessoa quando está enferma e ela quer ouvir apenas palavras que massageiam o seu ego. Ezequias estava aguardando uma palavra dessa. Só que a palavra que Deus tinha dado para Isaías era uma palavra que a princípio poderia ferir a alma, mas era uma palavra que trazia para ele. Talvez você não está entendendo aonde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo chegar num ponto, irmãos, ao qual diz a Bíblia que Isaías, ele chega para Ezequias, ele fala: assim manda te dizer o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias poderia mandar prender Isaías, Ezequias poderia mandar açoitar Isaías, porque Ezequias, ele era rei, ele tinha todo o domínio em seu reinado. Mas a Bíblia nos revela que Isaías, ele foi lá, deu o recado e se retirou. Eu aprendo que profeta de Deus, ele não teme entregar aquilo que Deus manda. Eu compreendo que profeta de Deus, ele vai e entrega aquilo que Deus manda, e ele não fica ali batendo conversinha fiada. Ele apenas entrega aquilo que ele recebeu do Senhor. Isaías deu o recado e se retirou. Ezequias, por sua vez, ouvindo aquela palavra, ele demonstrou ter humildade. Ele agora vira o seu rosto para a parede. Você pode ler na tua Bíblia. E a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo e ele orou ao Senhor. Irmãos, por que eu peguei esse versículo aqui para falar nessa noite? Eu vejo nos dias atuais muitos profetas profetizando casa, profetizando vitória no lar, profetizando que
Deus está abrindo porta de emprego. Tem até profeta profetizando o fim dessa pandemia. Mas agora eu faço uma pergunta. Você já viu algum profeta dizendo que é para o povo largar o pecado? Você já ouviu algum profeta dizendo que o Evangelho de Cristo ele é sinônimo de renúncia? Você já ouviu algum profeta chegar e dizer, olha, Deus ele vai te dar a bênção, mas é necessário você abandonar o pecado? A Bíblia menciona acerca de um jovem rico. E esse jovem rico, ele foi até Jesus. E esse jovem rico, ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Qual foi a pergunta que esse jovem fez? Bom mestre, que farei eu de herdar o reino dos céus? Jesus olhou para aquele jovem rico e disse, olha, bom é só Deus, mas como tem a lei tem nos dito, não adulterarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher de teu próximo. Jesus deu 5 do decálogo, 5 mandamentos do decálogo. Dos 10 mandamentos, Jesus falou 5 ou 6. Aquele jovem, presta bem atenção, aquele jovem, ele olhou e disse, olha, isso tudo que tu tem me falado, no caso as leis, eu tenho observado desde pequeno, e em nada disso eu tenho cometido delito algum. Jesus falou assim, olha, bem disseras, porque ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, reparte entre os pobres, depois venha e siga-me. Eu quero aqui botar entre parênteses uma coisa, que Jesus não queria que aquele rapaz jovem, rico, ficasse pobre, não. Mas por que Jesus falou tal coisa? Porque Jesus queria demonstrar para aquele jovem que ainda que ele não tivesse praticado o pecado ao qual está no decálogo, ao qual Jesus mencionou, o coração daquele jovem estava naquilo que ele possuía. O coração do jovem estava nas riquezas, nas propriedades ao qual ele possuía. E aquele jovem, diz a Bíblia, que ele abaixou a cabeça e se retirou entristecido, porque ele era dono de muitas propriedades. Talvez você possa me perguntar o que isso tem a ver agora com Isaías falando com o rei Ezequias. O que tem a ver isso é que Deus ele conhece o coração do homem. E quando Deus ele fala algo, Deus não tem meio termo. Deus não tem essa de massagear o ego. Deus não tem essa. Quando é para se consertar, é palavra de conserto. Às vezes eu vejo aqui, irmão, se não estou aqui para julgar ninguém não. É apenas um comentário meu, a qual senti no meu coração para alertar o povo que se diz de Deus. Tem muitos profetas que se dizem ser profetas que não são profetas. Porque é fácil você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Deus está te dando casa. Olha, Deus vai entrar com a providência, Deus vai te dar comida. Deus vai entrar com a providência. É fácil falar. Agora eu quero ver profetas chegar e falar assim, olha, Deus manda falar para você renunciar ao teu pecado. Porque evangelho é renúncia. Jesus certa feita disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. O que me chama a atenção é que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Ezequias, ele recebeu aquela palavra do profeta Isaías. Por isso que eu citei, ele tinha toda a autoridade para mandar prender Isaías, ele tinha toda a autoridade para mandar açoitar Isaías, até porque ele era rei. Imagina um profeta chegar para um rei e falar, ó, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Ou seja, em outras palavras, traduzindo, te conserta perante Deus, tu está errado, te conserta. Nos dias atuais, irmãos, ao qual nós vivenciamos, estamos vivendo um período onde existe uma coisa chamada apostasia, que tem entrado no meio da igreja. Talvez você possa me perguntar, o que é apostasia? Apostasia é afastar-se da verdadeira fé. E é isso que está acontecendo nos dias atuais. Prova disso é que a maioria dos profetas não profetiza, ou melhor, não entrega, não fala aquilo que Deus manda. Por que será que eles não falam? Por que será que os profetas, nos tempos modernos,
Não chegam para o povo e falam assim: olha, abençoar a tua vida, mas é necessário você abandonar o teu pecado. Por que será que eles não falam? Por contrapartida, também tem aquele povo que não gosta de ouvir a verdade. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo num país, eu não vou citar o mundo, porque eu não viajei lá para fora, para outros países, para saber, né? E eu não vou contar coisas de pessoas que foram lá, porque eu não estava lá. Mas eu tenho que contar aquilo que eu vivencio, aquilo que eu vejo. As pessoas nos dias atuais, parece que elas gostam de ser enganadas. Gostam de ser enganadas. Ah, vou dar meu número do meu zap para aquele irmão orar por mim. Sendo que a oração é pessoal. Você também, o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala contigo. O mesmo Deus que fala com os profetas no passado é o mesmo Deus que fala conosco no presente. As pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Elas querem palavras que massageiam o seu ego. Tu quer ver um exemplo? E quando nós começamos a pregar a verdade, quando nós começamos a falar a verdade do Evangelho, muitas pessoas até ignoram, porque não suportam a verdade. Irmãos, olha só, Jesus está voltando. Eu não estou preocupado com a pandemia. Eu não estou preocupado com as coisas materiais não, porque tudo que está acontecendo é bíblico. E vai acontecer coisa pior. Ainda tem aqueles que se dizem cristãos que falam assim: não vai melhorar. Irmão, biblicamente não tem melhora. É daí para o final. É daí para piorar. Aí as pessoas, elas ficam naquela esperança: irmão, então eu não posso ter esperança. A esperança da igreja não consiste em coisas terrenas dessa terra. A esperança da igreja é a vinda do nosso Senhor para arrebatar o seu povo. Às vezes eu fico olhando aqui, irmãos, e as pessoas vou dar o zap para tal fulano orar por mim, para Deus me dar uma bênção, para Ele revelar algo, sendo que a maior revelação a pessoa despreza, que é a palavra de Deus. Deus revela? Revela. Tem um dom da revelação? Tem, concordo. Mas espera lá. A maior revelação é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala conosco, ou não fala? A palavra de Deus, ela vai se renovando a cada dia, ou não se renova? Às vezes eu paro para analisar, irmãos, e eu fico abismado com as coisas que eu vejo. Fico abismado com as coisas que eu vejo. Eu falo assim: meu Deus do céu, como é que o povo deixa se enganar por falsos profetas? Como é que o povo deixa se enganar pelas coisas que o camarada... Irmãos, é a mesma forma. A pessoa fala que tem o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele faz, a primeira coisa que o Espírito Santo ele faz, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele não obriga. Volto a repetir, tem pessoas que acham que o Espírito Santo obriga. Não, o Espírito Santo ele não obriga, o Espírito Santo ele convence. Sabe o que é convencer? É tipo assim, vou dar um exemplo mais ou menos. Tem dois amigos jogando futebol. Um exemplo que eu estou dando. Um outro do lado do adversário, dos times ali, dá uma entrada mais dura. Aí, aquele rapaz que recebeu a entrada mais dura, ele quer brigar com aquele rapaz que entrou nele mais duro. Aí chega um amigo e fala assim: cara, deixa isso pra lá, não vale a pena você brigar por causa disso não, isso aqui é só uma brincadeira. Ele é mesmo, né? Pronto, aquele amigo convenceu ele de que brigar não iria resultar em nada, ou seja, não iria mudar em nada, só iria piorar. O Espírito Santo é mais ou menos isso. O Espírito Santo ele convence o homem: ó, aquilo ali é pecado. Ó, aquilo ali é pecado, hein? Você quer fazer? Você pode fazer, vai lá, pode fazer, vai lá. Só que tu sabe que é pecado e que ele vai ser cobrado. Tá entendendo, irmãos? O Espírito Santo ele convence. Você acha que vale a pena fazer aquilo lá? É contigo. Se eu fosse você, não faria. Aí a pessoa chega: realmente, se eu fizer aquilo ali, não vai me resultar em nada, não vai me adiantar em nada. E a pessoa ela vai voltar atrás e não vai fazer aquilo que ela planejava ou até pensava em fazer. Espírito Santo que convenceu. Tá entendendo? O que está havendo nos dias atuais, irmãos? O que está havendo nos dias atuais? Pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas não tem amor. Outro dia eu até postei aqui.
Eu vejo aqui pessoas que dizem que é cristão, falando para o Bolsonaro morrer, falando para tal fulano morrer. Tem que morrer. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Não estou aqui para falar de política não, irmãos. Estou aqui para falar de política não. Mas eu quero explicar uma coisa. O presidente da República é um ser humano como eu e você também. Ele é sujeito a falhas, ele é sujeito a erros e é sujeito a acertos. Como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Talvez alguém agora que está vendo essa live possa dizer assim: você está apoiando ele? Não, não estou apoiando a ninguém. Eu estou apenas falando que tanto ele como Lula, para mim todos eles são a mesma coisa. Ele, Lula, ou quem quer que seja, todos eles são falhos como nós. Todos nós somos falhos. Só que nós não podemos desejar o mal. Que amor é esse que eu posso falar que sinto pelo meu próximo, se eu estou desejando a morte dele? E eu, como servo de Deus, como cristão que eu digo ser, que exemplo que eu estaria dando de amor? Vamos ser sinceros. Vamos lá. O camarada, outro dia veio me perguntar, por que Deus ele perdoa aquele que estupra? Por que Deus ele perdoa aquele que mata? Por que Deus perdoa aqueles que cometem crueldade? Eu não concordo com isso. Sabe por que Jesus perdoa? Porque Jesus ele compreende que o homem sã consciência, ele não faz mal a ninguém. Porque Deus não fez o homem para matar o outro homem. Não. Então nós sabemos que existe um espírito maligno que age por trás disso tudo e faz com que o homem cometa tais coisas, que faz com que as mulheres cometam tais coisas. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a principado e potestade. Eu vejo pessoas aqui que ficam até com raiva de mim quando eu prego algo e vai contra aquilo que ela... Mas eu só vou pregar aquilo que está na palavra, irmão. Se for para falar de mim, é melhor ficar... Eu faço assim, ó. Se for para me falar de mim mesmo, ó, eu fecho a minha boca. Mas nós temos que falar aquilo que Deus manda falar. Eu vejo a igreja hoje dispersa, como eu falei, para mim falar de catolicismo, para mim falar de testemunho de Jeová, para mim falar de espiritismo, para mim falar de Alá, para mim falar dos muçulmanos, para mim falar deles, primeiro eu tenho que olhar aqui, ó. Eu tenho que olhar aqui primeiro. Os que são de casa, a Bíblia fala o seguinte, lá em Hebreus, que o juízo de Deus começará primeiro pela casa do Senhor. E o escritor fala assim, e se o juízo de Deus começa pela casa do Senhor, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Tá entendendo como é que o negócio é bem sério, irmãos? O negócio é bem sério. A Bíblia fala que Ezequias ouviu a palavra. Para quem não conhece a história, o restante da história vai ficar sabendo agora. Ezequias ouviu a palavra. Diz a Bíblia que ele voltou-se com seu rosto, porque ele estava enfermo, não aguentava se levantar. Ele voltou seu rosto à parede e chorou muitíssimo. E na oração ele falou, Senhor, lembra lá atrás do passado, das benevolências que eu fiz, de como eu te servia, Senhor. Olha só, a Bíblia fala que Isaías no átrio do palácio, Deus fala com Isaías, volta e diga para ele que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Presta bem atenção, Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, mas Deus também fez um sinal antes para Ezequias saber que aquela palavra era de Deus. E qual foi a prova, o sinal que Deus deu? O retorno da sombra no relógio de Acais, 15 graus. O que eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que talvez as palavras que nós falamos dura, você possa interpretar, igual hoje muitos estão dizendo, está julgando. E tem pessoas que pegam a palavra de Deus lá em Mateus e falam assim, não julgueis para não ser julgado. Mas só que ela se esquece que essa mesma palavra que diz não julgueis para não ser julgado, lá em João 7:21 fala o seguinte, não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer quando ela fala? O que Jesus ele quer dizer quando diz isso? O que é julgar? É eu falar algo que eu não tenho base bíblica para falar. Eu estaria julgando. Mas quando a palavra de Deus ela me dá respaldo, aqui entra a justiça de Deus. Então eu não estou julgando. Eu estou falando uma afirmativa da palavra. É diferente. Hoje em dia, nos dias atuais, as pessoas não querem ouvir a verdade, irmãos.
E quando nós falamos, falta pouco nos bater. Porque elas não querem largar o pecado, elas não querem largar aquilo que para elas não tem nada do diabo tal do nada a ver, mas que para Deus abomina, que para Deus não suporta. Isso você vê tantas pessoas, e tem pessoas que falam assim para mim: Josias, mas Deus deu o livre-arbítrio para cada um seguir aquilo que ele quer e fazer aquilo que ele quer. Concordo, só que o livre-arbítrio, para quem não sabe, ele termina na sua escolha. Quando a pessoa escolhe servir a Cristo, ele tem que ser servo de Deus. É claro que no decorrer ele vai ter falhas, ele vai errar, claro, mas ele está debaixo da proteção, pedindo, se humilhando perante Deus. Se a pessoa escolher, não, eu quero ficar no mundão, ela vai ser escravo do mundo. Então tem a diferença. Livre-arbítrio vai só até a escolha. O que você escolher? Se você escolher servir a Jesus, você vai ser servo de Deus. Se você escolher ficar no mundo, você vai ser servo do mundo, escravo do mundo. E o mundo vai te humilhar. O mundo vai bagunçar com a tua vida. O que eu tenho visto hoje em dia, nos dias atuais, é que a igreja, que somos nós, a igreja está muito relaxada. A igreja já não está mais preocupada com o Espírito Santo. A igreja não está mais preocupada em buscar a Deus com severidade. A igreja não está mais preocupada em praticar o amor verdadeiro. Porque é fácil, irmão, subir no altar e pregar o amor. Eu quero ver vivenciar ele. O que eu estou dizendo para os irmãos aqui é porque muitas pessoas, quando se trata de amor, e tem muitos pastores que eu conheço que misturam, acham que amor é aceitar a pessoa naquele pecado dentro da igreja. Não. Amor é você pregar a verdade para aquela pessoa ela saber se humilhar, voltar-se para Deus, abandonar o pecado e ganhar a salvação. Porque a salvação, irmãos, quem nos dá é Jesus Cristo mediante a obediência. Tem aqueles que falam assim: mas eu tenho a minha fé. Olha só o que o escritor Tiago, ele escreve lá em Tiago, na carta de Tiago. Ele diz assim: olha, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com a minha fé demonstrarei as minhas obras. Talvez alguém que possa pensar: quer dizer que a salvação é pelas obras? Não. A salvação ela vem mediante a obediência à palavra de Deus, no Senhor Jesus. Quer ver? Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, que uns falam que foi Apolo, outros falam que foi Paulo, mas ninguém chegou a um denominador de quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Presta bem atenção. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, ele fala assim, e tendo sido ele está se referindo a Jesus, e tendo sido ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, se não houver obediência na palavra, não tem salvação. Você já parou para analisar, irmãos, a história de Israel? Você já parou para analisar? E tem as pessoas que falam assim: Jesus não manda ninguém para fora. Jesus fala assim: aquele que vem em mim, de maneira alguma não sarei fora. Mas presta bem atenção, existem exceções. Prova disso, 70 discípulos com Jesus. Jesus começou a pregar para aqueles discípulos, dizendo: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Segundo Flávio Joséfo, historiador da época, Jesus naquela mensagem, ele estava dizendo para os discípulos, para os 70, pecados que os 70 estavam cometendo, que aqueles 70 achavam que não era pecado. Por isso que eles deixaram de andar com Jesus. E é tão fácil isso, né? Nós vemos nos dias atuais. Quando nós falamos assim: olha, aquilo ali é pecado. Ou a pessoa ela quer forçar, fazer Deus engolir ela com aquele pecado. Não, Deus tem que me aceitar dessa maneira. Ou então ela pega: então não vou para a igreja, porque ela prefere permanecer no pecado dela. Homossexualismo, lesbianismo.
Escuta bem, não estou aqui querendo criticar a escolha de ninguém, mas a palavra da verdade tem que ser dita. A palavra da verdade tem que ser dita. Não é verdade? Pessoas que escolhem, quer ser homossexual, é um direito seu, amém. O camarada que a mulher quer ser lésbica, é um direito seu, amém. Mas sabe, porém, que Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Eu não posso chegar e falar assim, Deus lhe abençoe, Deus aceita você dessa maneira, porque eu estaria indo contra a palavra de Deus. E se eu estou indo contra a palavra de Deus dessa maneira, como é que eu posso falar que eu sou profeta de Deus? Está entendendo, irmãos? Como é que eu vou poder falar assim, não, eu sou um servo de Deus, mas eu estou apoiando o pecado? Aí tem não, mas eu tenho que amar o meu próximo. Amar as almas não é amar o pecado. Nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. Eu vou lançar uma pergunta aqui para as irmãs, vocês que estão me assistindo, e até para os pais. Você aceitaria o teu filho vivenciar no erro, você sabendo que aquele erro vai levar o teu filho para o cemitério? Você aceitaria e aplaudiria a atitude dele? Tenho certeza que não, porque senão você não seria pai e você não seria mãe. Mas você chamaria ele e você iria chamar na correção. É verdade ou não é? Você chamaria na correção ele. Você chamaria ela na correção. Claro que chamaria, porque você ama. Você não quer perder teu filho. Você não quer perder a tua filha. Você ama ele. Você ama ela. Você não quer perder. Então você vai falar, olha, se afaste daquelas amizades lá, porque o mal pode vir. E mãe tem um pressentimento fora do comum. Quando mãe fala, pode ter certeza. É verdade ou não é? Sai fora de tal fulano, hein? Se eu souber que você está andando com tal fulano, o negócio vai ficar feio aqui dentro de casa. Porque você está falando porque você não ama ele? Não, você está falando porque você ama e você não quer ver o teu filho perdido. A mesma coisa é Deus conosco, irmãos. Quando Deus nos corrige, que nós fazemos coisa errada, Deus nos corrige. É porque Ele nos ama. É porque Deus ele não quer que nós venhamos nos perder e que nós vamos cair no inferno. Deus não quer isso. Deus ele quer nos salvar. Deus ele quer nos levar para a glória. Deus ele tem um propósito muito maior do que aqui dessa terra. E qual é o propósito de Deus? Levar nós para morar com ele no céu. Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não tivesse, não teria dito. Vou lhes preparar lugar. Olha só. Está entendendo o que eu estou querendo falar, irmãos? Então o que acontece? Talvez você possa falar assim, mas irmão, e tem muitos que falam assim, né? Então vou ter que parar de fazer o que eu praticava. A escolha é sua. Porque na realidade, irmãos, na realidade, a palavra de Deus ela fala o destino das duas coisas. O destino daqueles que obedecem a Cristo e servem Ele, e o destino daqueles que não servem a Cristo e amam o mundo. É como um pai que chama o seu filho, ou a mãe que chama o seu filho ou filha, e fala assim no começo do ano, olha, tá aí o colégio para você estudar. Se você estudar direitinho, se esforçar, no final do ano você vai ser aprovado ou aprovada. Se você não estudar, infelizmente, final do ano, tu vai repetir, tu vai ficar reprovado e vai repetir novamente a série. Deus ele fala o seguinte, olha, tá aqui a escolha entre servir a Cristo ou servir ao mundo. Se você servir ao mundo, tu tá sendo meu inimigo. Tá lá em Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que isso quer dizer? Não é a pessoa, tô no mundo, mas eu sou amigo de Deus. Mas para Deus você não é amigo, porque você está amando o mundo. E amar o mundo no significativo de vivenciar as coisas do mundo. Trazer para a sua vida as coisas do mundo. Aí quando eu vejo lá em Gálatas, apóstolo Paulo ele fala uma coisa que me chama a atenção. Lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, apóstolo Paulo ele fala o seguinte: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Sabe o que é isso?
Sabe o que significa isso? Por que ele bota a cruz? Porque a cruz foi onde foi a nossa redenção, a ressurreição de Cristo. Foi ali na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu vejo nos dias atuais homens que se dizem profetas, que não querem pregar a verdade para o povo, querem iludir com meias palavras. Iludir com meias palavras, prometendo, fazendo um Jesus, fazendo de Deus como se Deus fosse um Silvio Santos, como se Deus fosse aquela pessoa que é dono de banco, vai abrir banco, vai te dar dinheiro, vai te dar casa, vai te dar carro. Escuta, o ponto principal de Deus não é te dar casa, carro ou riqueza, não. O ponto principal de Deus é salvar a tua alma. O ponto principal de Deus é anotar o teu nome lá no livro da vida. O ponto principal de Deus é naquele dia que a trombeta soar, o teu nome está lá escrito no livro e você for arrebatado e encontrar com ele nos ares. O ponto principal para Deus é a salvação de almas. Por que Jesus morreu? Primeiro ponto, para cumprir as escrituras. Segundo ponto, por causa de política. Porque os romanos achavam que Jesus ia ser o imperador, ia tomar o lugar de César. Então houve uma politicagem também no meio. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Sabe o que está acontecendo? Uma politicagem. Nova era. Illuminati. Os reis do mundo, os donos do mundo. E o povo está todo mundo cego. Matando, fazendo uma guerra biológica, matando um monte de gente. E por trás disso vem um anticristo, que está aí para ser já apresentado. E a igreja está fazendo o quê? Infelizmente é uma realidade. A igreja nos dias atuais está dormindo. A igreja nos dias atuais está dormindo. Está deixando-se levar por palavras mentirosas de pessoas que dizem profeta e que não são. Profetas que pregam casa. Ah, Deus está te dando casa, Deus está te dando carro, Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo, Deus está te dando... Escuta, ponto principal. Não estou dizendo que Deus não vai revelar isso. Claro, com certeza. Mas primeiramente, Deus ele manda a cada dia nós se consertar, nós se colocar na posição. Imagine se Isaías fosse lá e falasse para Ezequias: Ezequias, Deus mandou falar para você que ele vai tirar você daí e você vai ser muito próspero. Ele estaria falando de si próprio. Talvez ele poderia falar isso para poder massagear o ego do rei. Porque, não é verdade, irmãos? Parou para analisar? Ezequias estava enfermo. Ezequias esperava uma palavra de consolo, uma palavra que fortalecesse ele, uma palavra que fosse de ânimo, de esperança. Mas de repente ele leva uma paulada, né? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque certamente morrerás e não viverás. Por que Isaías trouxe aquela palavra para Ezequias? Porque foi Deus. Porque foi Deus. Tem pessoas que falam assim, mas Jesus é amor. Jesus, quando pregava o ministério de Jesus, e as maiores pregações de Jesus foi acerca do inferno e arrependimento. Jesus pregava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Tem pessoas que pecam e falam assim: Senhor, me perdoa. Mas essas mesmas pessoas que pedem perdão são as mesmas pessoas que vivenciam o mesmo pecado e acham que Deus está perdoando. E talvez você possa falar assim: evangelista Josias, você tem prova disso que você está falando, que Deus não está perdoando essas pessoas que pedem perdão, mas permanecem no mesmo pecado? Tenho. 2 Crônicas, dentre tantas que eu poderia citar, capítulo 7, versículo 14. Deus ele fala para Salomão, quando Salomão ora a Deus, porque Salomão queria uma resposta da parte de Deus, o que ele deveria fazer com o povo. O povo estava rebelde, como nos dias atuais. O povo rebelde, o povo não quer saber de doutrina, o povo quer andar da maneira que eles acham que pode andar. Eu vejo que pessoas que falam que é cristã, andando, sensualizando,
Não sou cego. Isso não quer dizer porque então você olhou e está cobiçando, não. Olhar não é cobiçar. Cobiçar é quando você está ali, ó. Entendeu? Sou cego. Se aqui na rua você vai andar, você vai ver. A verdade é essa. Entendeu? Pessoas sensualizando. Pessoas que falam que é da igreja. Entendeu? Não teve mudança. Ah, mas aí tem aquela justificativa, né? Tem aqueles que se justificam. Ah, mas o que adianta andar de camisa até em cima, andar de saião, andar com coque, andar com isso, se for homem, andar de terno e gravata e o coração tá sujo. Sabe o que é isso? Justificativa barata. Justificativa que houve lá no Jardim do Éden. Adão, por que tu pecaste? A mulher que o Senhor me deu me fez eu comer do fruto. Justificativa barata. Mulher, por que tu ofereceste da mão? Ah, porque a serpente me enganou. Tá entendendo? Todo mundo tenta fugir da sua responsabilidade. Eu quero citar um negócio aqui, irmãos. Eu não prego placa de igreja, não. Eu não prego religião, não. Prego a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não serve só para crente, não. Ela é universal. Ela serve para aquele que está no Islã, ela serve para o espírita, ela serve para o católico, ela serve para o macumbeiro, ela serve para todos. A palavra de Deus é universal. Isso aqui eu não estou ganhando. Ah, então você quer ganhar tal fulano para o grupo pentecostal? Não. Eu quero apenas que você saiba da verdade. E se possível você praticar ela. Porque o dia que você começar a praticar ela e buscar a Deus de verdade, você vai ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Muitas pessoas não compreendem. E quando nós falamos assim, tem pessoas que falam assim: ah, irmão, você tá me ofendendo. Não, eu não estou te ofendendo. Eu quero abrir teus olhos. Eu quero ajudar. Eu quero trazer a verdade. Que na verdade não sou eu que vou convencer, mas sim a palavra de Deus que está sendo anunciada. Estevão estava pregando para aquele povo de Israel. E olha que interessante ao qual a Bíblia menciona. Olha que interessante. O povo não queria dar ouvido a Estevão. Chegaram ao ponto de arrastar Estevão e apedrejar ele, matar ele. Primeiro mártir, morto apedrejado. Será que estamos preparados para morrer por amor de Cristo? Será que de fato estamos preparados, irmãos? Eu vejo pessoas que não querem ouvir de Deus, só querem ouvir da palavra de Deus, de profeta, palavras de bênçãos, palavras que massageiam o ego, palavras que vai de encontro àquilo que ela imagina que tem que ser feito. Mas e a palavra de Deus, que é a maior da revelação? E a palavra de Deus, irmão, que é a maior da revelação? Vou contar uma história aqui que sabendo, e eu tenho certeza, como eu guardei no meu coração, você também vai guardar. Uma empresa multinacional, ela estava dando uma vaga de emprego. Então teve vários concorrentes e era para trabalhar no design e no marketing. Só que eles chamaram aqueles três e falaram assim: olha, vocês vão fazer um discurso, vão estudar, vão para casa, não vão marcar. Vai ter uma plateia que vai observar o desempenho de vocês. E vocês vão ter que empenhar, discursar o Salmo 23 e explicar o Salmo 23. Todo mundo conhece: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, não é isso? Pois bem, o Salmo todo. E quando chegou naquele grande dia, tinham 2 jovens e um ancião, um senhor de idade, concorrendo àquela vaga. E aquele senhor achou que ele talvez não poderia conseguir aquela vaga por causa de sua idade, mas mesmo assim ele foi. E quando veio os 2 primeiros jovens, e cada um anunciou o Salmo 23 e deu a sua explicação, chegou a vez daquele ancião. E quando aquele ancião começou a ler o Salmo 23, antes que ele pudesse recitar o significado de cada coisa, a plateia e todos que estavam ali começaram a chorar. Chorar copiosamente.
E isso ficou indagado no pensamento do dono da empresa, dos diretores, porque a mesma recitação que aquele senhor fez foi a mesma recitação que os dois jovens fizeram. Mas por que que eles choraram, sentiram uma diferença naquela recitação daquele senhor? E quando foram perguntar àquele senhor, perguntaram: vem cá, você recitou a mesma coisa que aqueles dois jovens recitaram. E quando eles recitaram, estava tudo normal. Mas quando o Senhor recitou, nós começamos a chorar. Nós sentimos uma presença muito forte. Como é que o Senhor explica isso? E aquele senhor falou assim: olha, é porque muitos conhecem o pastor, conhecem a história do pastor. Muitos conhecem a história do pastor. Eu conheço o pastor da história. Está entendendo o mistério? Existe uma diferença entre você conhecer a história de Jesus e entre você conhecer o Jesus da história. Existe diferença entre você falar que conhece a Deus e você falar que realmente serve a Deus. Existe diferença entre você ser filho de Deus e você vivenciar dando prova de que você realmente o é. Então, irmãos, que nós possamos guardar isso no nosso coração, que possamos guardar essa mensagem, amém? Nós possamos a cada dia buscar a presença de Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando, os sinais estão aí. A ira de Deus desceu. Vou voltar a repetir como eu falei na outra live, porque para mim sobre essa pandemia é tudo misturado, tudo misturado. Quando eu falo misturado tem questão política, tem anticristo, tem a permissão de Deus e tem a ira de Deus. Quando eu falo ira de Deus é por quê? Porque muita gente escarnecendo no nome de Deus. O ímpio escarnece. E os crentes, vou usar a palavra crente, muitas das vezes profana. Acha que Deus é obrigado a aceitar ele daquela condição que ele está, naquele pecado. Acha que Deus tem que aceitar ele daquela maneira. E ele acha que vai para o céu dessa forma. Não é assim. Quando os 70 discípulos Jesus pregou, eles pararam de andar com Jesus. Jesus falou com Pedro: Pedro, quer ir também? Sabe o que Jesus quer dizer com isso, com Pedro? Segundo Flávio Josefo: Pedro, a minha palavra eu não volto atrás. É sim, sim, não, não. Ou me serve ou segue o mundo. Ou serve a mim ou serve ao mundo. Ou fica debaixo da minha proteção na obediência, ou então pode servir ao pecado e ao mundanismo. E é isso, irmãos. A escolha é sua. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração. Mas antes de eu fazer essa oração, eu quero fazer uma pergunta. Qual a sua resposta na posição de Ezequias? Se humilhar a Deus, pedir perdão a Ele. Que Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí? Vai se humilhar como Ezequias? Vamos nos humilhar perante Deus. Eu estou me colocando também, irmãos, na mesma posição. Não tem nada, você é servo de Deus, eu sou servo de Deus, mas também sou pecador. Sou pecador como qualquer um outro. A Bíblia nos afirma lá na primeira epístola de João uma coisa. A Bíblia fala assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Eita glória, hein? Não é verdade? Então vamos nos humilhar perante Deus a cada dia. Eu vou fazer aqui uma pequena oração, para que Deus possa abençoar a cada vida, para que Deus possa abençoar a cada família, para que Deus possa abençoar a cada lar. Se você puder compartilhar, isso não é para a glória minha não, é para a glória do nome do nosso Deus, para que muitas almas possam ouvir a palavra de Deus e possam voltar. Quem está afastado possa retornar, aqueles que ainda não aceitaram possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Oremos.
grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Deus, venho colocar-me na Tua presença em oração. Senhor, sabendo, ó Pai, que eu necessito, ó Pai, tanto quanto tantos outros, ó Senhor, da Tua misericórdia. Porquanto, ó Pai, a Tua misericórdia, ela é infinita. Jesus querido, Jesus santo, Pai amado, onipotente, venha nessa noite, ó Deus, derramar do Teu poder. Venha derramar, meu Deus, da Tua graça, venha derramar, meu Deus, da Tua glória. Jesus querido, Jesus santo, venha agir, meu Deus, de forma sobrenatural. Venha operar, meu Deus, em cada vida, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus da visitação. Visita esta pessoa agora. Visita esta família, ó Pai, que se encontra em desespero. Jesus querido, Tu és aquele, ó Pai, que opera. Tu ainda, Senhor, és o médico dos médicos. Tu és o doutor dos doutores. Senhor da glória, restaura a saúde desta mulher. Restaura, ó Deus, a saúde desse homem. Jesus querido, em meio a essa pandemia, onde muitos estão assombrados, mas para nós, ó Pai, sabemos que isso não é assombro, mas isso é profecia sendo cumprida. Jesus querido, entra com a providência, ó Pai, sobre esta vida. Entra, Senhor, com a providência sobre este lar. Entra com a providência, ó Pai, nesta família. Meu Deus e meu Senhor da glória, porque bem sabemos e compreendemos que Tu és o Deus da provisão. Senhor, arranca o coração de pedra, põe coração de carne. Meu Deus, que essa pessoa, ela possa sentir a presença do Teu Espírito que é santo. Que essa pessoa ela possa sentir, meu Deus, pelo poder que é no Teu santo nome, ó Pai, ela possa sentir o desejo de aceitar a Ti, ela possa sentir o desejo, Senhor, de retornar para Ti, que ela possa sentir o desejo de voltar-se a Ti. Senhor da glória, Deus santo, Tu disseras na Tua palavra, e nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, o Senhor dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus e meu Senhor da glória, entra, ó Pai, com a providência divina, Senhor. Responda, ó Pai, a cada vida, a cada oração, a cada petição. Desperta o Teu povo a orar, desperta o Teu povo, Senhor, a andar na Tua palavra, a meditar nela, Senhor, tal como diz o Teu filho salmista Davi, e nós encontramos em Salmos capítulo 1, ó Senhor, ele dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer de meditar na Sua lei, Senhor, e na Sua lei medita tanto de dia como de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que crescerá, florescerá e dará fruto a seu devido tempo. Meu Deus e meu Senhor da glória, venha fazer em cada vida, ó Pai, colocando, ó Pai, no coração do homem o temor, porque diz a Tua palavra em Provérbios, ó Pai, que o princípio da sabedoria é: teme a Deus. Senhor, coloca o temor no coração desse homem e desta mulher, coloca o amor, meu Pai, nos corações, porque o amor, meu Pai, Espírito Santo, ao qual nós encontramos carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 22, ele afirmara dizer: e o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é temperança ou domínio próprio. Meu Deus e meu Senhor da glória, e é o que tem faltado, Senhor, em muitos corações. Tem faltado amor ao próximo, tem faltado amor à Tua palavra, tem faltado amor, meu Pai, a Ti. Mas eu clamo a Ti, ó Deus, nessa noite, eu clamo a Ti, Senhor Jesus. Coloca mais amor, mais união, mais fraternidade, meu Pai, entre os irmãos. Coloca, meu Senhor da glória, Jesus querido, livra-nos de todo mal, guarda-nos, ó Pai, da hora da tentação, guarda-nos, ó Deus, da grande tribulação, prepara-nos, ó Deus, para que possamos encontrar com o Senhor nos ares, e confirma assim a vitória, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, povo? Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, que Deus possa abençoar cada irmã, você que está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei o motivo, ou a causa, a razão ou a circunstância que fez você se afastar do caminho do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus
Ele te ama e Ele está te chamando nessa noite. Talvez você possa dizer, você até mesmo que nunca aceitou Jesus, fala assim, quando Deus me preparar, eu aceito Ele. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus disse assim, olha, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, Jesus Ele quer você da maneira que você está. Jesus Ele quer mudar a tua vida. Jesus Ele quer mudar a tua história. Abra o teu coração. Jesus Ele fala assim lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus Ele quer trazer a alegria ao seu coração. Talvez você esteja aí, até a própria vida, mas eu quero te dizer que Jesus Ele te ama também. Jesus Ele quer te livrar, Jesus Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar. Jesus Ele quer fazer mudança na tua vida, mas para isso é necessário você aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez, meu irmão, teu lar está sendo destruído e talvez você não consegue compreender o porquê de tanta luta dentro do lar, mas talvez Jesus Ele está esperando uma posição sua diante dele, uma posição de servir a Deus, posição de largar o pecado, posição de largar tudo aquilo que não provém de Deus e buscar a presença do Pai. Amém? Que Deus possa vos abençoar, Deus possa abençoar vossas famílias, Deus possa abençoar vossos filhos, Deus possa abençoar as vossas parentelas e que nós possamos a cada dia adorar ao Eterno, ao nosso Salvador. Amém? Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.